Gente, é uma honra. A primeira vez que eu vim a este culto de terça-feira, no ano de 2013, eu não consegui ficar em pé. As minhas pernas tremeram tanto por conta da opressão que eu carregava, que eu não consegui ficar em pé no louvor. E aí eu vim algumas outras vezes, outros domingos em 2013, e algumas das vezes, de novo, alguma coisa acontecia. Eu começava a passar mal, cheguei a ter crise de tontura, nunca desmaiei na minha vida, nunca tive um apagão na minha vida. Cheguei a falar para minha esposa, que à época era minha noiva, eu acho que eu vou desmaiar. E era a opressão. Era a opressão. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou Daniel Rodrigues, do Ministério Cristianismo em Epígrafe. Lá eu ministro, mas aqui nesta igreja, na Batista do Povo, eu sou ovelha, sou pastoreado aqui. O pastor Tarcísio Moraes é o pastor que me lidera a minha família, me acompanha e me aconselha no meu ministério. Que ministério é esse? É um ministério que faz pregação da palavra, capelania para servidores públicos, municipais, estaduais, empregados públicos também de empresas públicas, é focado no setor público, e a gente realiza lá 2 cultos por semana e uma pregação de ensino de teologia, baseado no Evangelho de João, nos sábados, já é a nossa 3ª edição. E aqui na IBP? Aqui na IBP, recentemente, o Senhor começou a fazer um mover com a minha vida. Conforme a missionária falou, eu estava um pouquinho no anonimato, e aí, de repente, as coisas começaram a acontecer aqui na IBP, e foi o tempo de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para contar todo este testemunho até chegar lá, eu espero que sim. O meu testemunho começa com a data de hoje. Para eu estar aqui foi muita luta, viu, gente? Eu passei mal no domingo, comecei a passar bem mal, tive febre, tive enxaqueca, sou asmático, então precisei usar muitas vezes os puffs de salbutamol. Ontem precisei deixar o trabalho passando mal, e enquanto eu estava no trabalho, uma equipe de mulheres cristãs, olhem que bênção, eu tenho uma equipe de mulheres cristãs no meu trabalho. Sabem as famosas irmãs do coque? Elas pediram para me chamar na minha sala. Aí bateram na minha porta e falaram assim: as irmãs estão pedindo para orar com você. Eu falei, poxa vida, é verdade, elas já tinham falado na semana passada, eu vou descer lá. E quando eu desci, eu não esperava o que estava para acontecer. Elas deram uma visão que uma delas tem revelação, o dom de revelação, e me disse que havia uma nuvem negra que ia até a minha mesa de trabalho e tentava chegar até mim, não conseguia sair, mas ela via este movimento repetidas vezes. E, entre outras coisas, eu entendo que parte disso é para que eu não estivesse aqui hoje, para que eu não pudesse dar o testemunho daqui hoje. Então, hoje à tarde, o meu filho mais novo começou a passar mal, minha esposa me ligou e falou, temos um problema, o Elias está muito mal de saúde, nunca teve crise de enxaqueca na vida, está tendo uma crise de enxaqueca aos 6 anos, não sabemos o que é. Eu falei, eu não vou parar não, conheço os intentos do diabo, estarei onde o Senhor me quer colocar para trazer esse testemunho. O meu testemunho, gente, começa com uma rejeição. Eu sou filho adotivo, e já no ventre da minha genitora, ela decidiu que ela não me queria. Era uma mulher que eu não conheço a história, nunca quis saber a fundo, mas uma mulher que não podia ou não queria levar a gravidez adiante, se apresentava como dançarina, e a gente sabe que lá atrás esse título podia atender a várias profissões específicas, não é? Não se sabe quem é o meu genitor masculino, e aí o Senhor usou uma família, que é a minha família, minha mãe e meu pai, para irem me buscar no hospital, naquela época em que ainda não tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente dos anos 90, né, que deixou muito mais rígidas as regras para adoção, mas eu já fui adotado logo na minha primeira semana de vida. E a pessoa mais próxima que eu tinha era a minha avó materna. E a minha avó materna era uma mulher que acreditava em a reencarnação, e ela achava que eu era um filho que ela tinha perdido, e que, creio eu, pelo contexto da história, que talvez ela tenha abortado. E ela era muito próxima, era uma coisa muito maternal mesmo. E quando ela morreu, em 1994, ficou uma grande lacuna. E eu tinha, à época, 9 anos de idade. E então, em 1994, o Senhor usou uma missionária de uma igreja que era recém-fundada naquela época, que era a Igreja Presbiteriana de Alphaville. A época era do reverendo Carlos Alberto Brito Brás, e ele mandou a filha dele em missão. E eu morava num bairro chamado Aldeia da Serra, e ela começou a passar pelos condomínios deste bairro, chamando as crianças para uma escola dominical. E ali foi o meu primeiro contato com o Senhor, e foi muito marcante.
Eu não me converti ainda, permaneci 5 anos em acompanhamento com aquela equipe. Depois eu saí daquilo que era o Ministério do Kids e fui para o Ministério dos Adolescentes, e era um ministério não tão bem estruturado. Eu vinha de uma casa onde ninguém conhecia o Senhor, uma casa que teve problemas com infidelidade conjugal, com excessos no consumo de bebidas alcoólicas, uma família socialmente muito vistosa, porque nós temos o hábito de maquiar os nossos problemas com os nossos sucessos profissionais. E eu venho de uma família de grandes sucessos profissionais. E quando eu deixei de caminhar com os presbiterianos, em meados de 1999, eu já estava ali com 15 anos de idade, comecei a ter meus envolvimentos sexuais, comecei a ter as minhas namoradas, depois comecei a me envolver com outras coisas do mundo, e a palavra do Senhor, embora tivesse ficado marcada, porque tinha muita curiosidade para saber quem era esse Senhor. Na minha família, que é um pouco de espírita, um pouco de kardecista, um pouco de candomblessista, é um pouco de tudo, mas na verdade não é nada, e é um católico não praticante daquele típico da geografia estatística do IBGE, sabem? Que assim, a gente não sabe o que responder, a gente é católico não praticante. E eu tinha recebido Bíblias quando eu era pequeno, eu tinha muita curiosidade para conhecer a Bíblia. E querendo estudar a Bíblia sozinho, sem acompanhamento, em 1999, com 15 anos, eu me deparei com um texto que, para mim, um homem, um rapazinho, que não estava guiado, que não era convertido, aquele texto foi para mim pedra de tropeço. E o texto, ele falava sobre o comportamento dos servos perante os senhores. E eu, que estava incapacitado de ter um olhar espiritual para aquele texto, porque eu não estava convertido e, portanto, o Espírito Santo não habitava em mim e, portanto, eu não era iluminado pelo Espírito Santo na interpretação das Escrituras. E a gente tem que lembrar e não pode esquecer, ninguém, absolutamente ninguém, é capacitado para interpretar as Escrituras se não for pela iluminação do Espírito Santo. Amém, igreja? Impossível. Vocês podem ver os melhores cursos do mundo das Divinity Schools, já assisti muitos, estão todos disponíveis na internet, podem pegar de Yale, podem pegar de Oxford, podem pegar de todos os lugares do mundo, e vejam como as pessoas se perdem, porque não se trata apenas de uma palavra intelectual, ela é intelectualmente elevada, mas ela é pão que desceu do céu para nós. E se nós não estamos conectados ao céu, nós só vamos interpretá-la à luz das coisas da terra. Mas veja, nós precisamos transcender as coisas da terra. E há um Espírito que se propõe a habitar em nós e que nos faz ter esse entendimento. Eu não tinha esse Espírito. E quando eu cheguei nesse texto, que está lá no comecinho de Efésios 5, eu falei, realmente, acho que não faz sentido isso daqui, eu vou seguir minha vida para outro lugar. E de Efésios 5, eu queria deixar um texto aqui com vocês, que vai ser o nosso mote aqui para esse testemunho, que está em Efésios 5, no versículo 11, e que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Este é o nosso texto. Eu não estava firme, eu não tinha como receber aquela palavra, mas o Senhor já tinha me marcado. O Senhor, através da vida de uma missionária, uma missionária Sueli Anderson Brás, deixou a marca na minha vida. E eu fui seguindo. Quando eu cheguei à jovem idade adulta, eu acabei me baseando nas escolhas da minha família. Quando a gente fala de maldições geracionais, muitas vezes o que se está dizendo não é que você tem uma sentença dada por Deus espiritualmente contra a sua vida, mas é que você está exposto àquele ambiente espiritual e você tende a replicar aqueles mesmos erros. E fui replicando. Então eu não acreditava em infidelidade conjugal, eu não era fiel às minhas namoradas. Eu acreditava que eu podia ter um êxtase maior através da bebida alcoólica, então eu me tornei alcoólatra. Tecnicamente, um alcoólatra que bebia absolutamente todos os dias, inclusive nos intervalos do trabalho, mas para a sociedade eu era um sucesso, porque eu tinha altos cargos, eu trabalho com direito público, então eu trabalho sempre para instituições governamentais e sempre consegui trabalhar em altos lugares, e isso maquiava os meus insucessos espirituais e a minha falência moral. Até que eu conheci a minha esposa em 2013. E a minha esposa foi resposta de oração. E aí eu retrocedo mais um pouquinho na história. Porque eu tive uma namorada
Não sei como aquela moça, tão boa moça, aceitou uma coisa daquelas. Uma moça de família cristã, uma moça cristã verdadeira. E ela sofreu muito na minha mão. E depois que nós terminamos com muita vergonha, porque apesar de ser um vigarista naquela época, eu me envergonhei por fazer aquilo com aquela moça. Porque o meu celular estava tocando, na verdade não era meu celular, era o celular de uma moça que tinha passado pelo meu carro na noite anterior. E assim, uma menina tão boa, uma menina de Cristo, ser submetida àquilo. E hoje eu penso, onde será que houve um erro para uma moça de Cristo estar dentro do meu carro, meu Deus? Um homem ímpio daqueles? E isso já serve como primeiro alarme para nós nos policiarmos sobre os lugares para onde nós vamos, as pessoas com quem lidamos e os vínculos que nós fazemos, porque nós vamos dando legalidade para o mal através desses vínculos. E essa moça, quando ela foi embora, e eu entrei num período de questionar a vida espiritual, será que tem alguma coisa? E aí eu comecei a buscar, falei assim, vou buscar, onde que eu posso buscar alguma coisa? Eu vou buscar lá no cemitério, talvez os espíritos dos meus ancestrais, vou buscar minha avó. Fui ao cemitério, fiquei lá na lápide, fiz o que eu entendia que podia ser uma reza e absolutamente nada. Saí de lá, continuei bebendo, continuei me prostituindo, fui me tornando viciado em pornografia também, passei a usar socialmente as drogas ilícitas, passei a arranjar brigas na rua, mas eu era muito bom de esconder, então eu não ficava aqui em São Paulo, eu saía do estado de São Paulo para as festas. E aí, fora do estado de São Paulo, era uma loucura. Muitas vezes chegava com o nariz machucado, chegava com o rosto um pouquinho inchado, sempre conseguia disfarçar e sempre o meu sucesso profissional escondia. E todo mundo só dizia que eu era maravilhoso. Ninguém levantava a voz para dizer, cara, você está indo para o buraco, você vai morrer em breve. E eu, nesses questionamentos, comecei a questionar Deus. Se esse Deus, com quem eu me relacionei lá atrás, mas não conheci tão bem, se ele existir, ele vai ter que fazer as coisas que estão escritas na Bíblia. A Bíblia diz que ele faz coisas grandiosas. A Bíblia diz que ele dá visões às pessoas. A Bíblia diz que ele abre o mar para pessoas passarem. A Bíblia diz que ele manda respostas sobre coisas que ainda vão acontecer. Ele narra coisas futuras. Se esse Deus existe, ele vai ter que se revelar. Ele vai ter que se revelar. E aí eu comecei a falar, se você for você, se você existir mesmo, e se você me mandar uma outra mulher sua, eu prometo honrá-la. Eis que no ano seguinte aparece a minha esposa, uma mulher dele, que estava congregando aqui nesta igreja, a Igreja Batista do Povo, aqui na Vila Mariana, sede. E houve um chamado para mim. E o Senhor me respondeu no sobrenatural através de um chamado. Então, a minha primeira experiência com o Senhor foi o meu chamado. Eu estava numa festa de carnaval, mais do que bêbado, eu estava trêbado, e eu tinha arranjado briga com o meu melhor amigo da época, por conta de uma moça com quem ele queria dormir, eu acabei dormindo, aquela bagunça dos ímpios, uma bagunça. E eu estava 1 ano sem falar com ele, e eu senti naquele dia uma compaixão e uma vontade de perdoar e ser perdoado que eu não sabia explicar de onde vinha, e não eram meus sentimentos naturais. Aquilo não foi gerado naturalmente em mim, porque eu era extremamente amargurado. Se tinha uma coisa que eu não sabia fazer, era perdoar. Uma vez que rompeu comigo, rompeu para sempre. Rompeu para sempre, não importam as consequências. E naquele dia eu senti uma vontade de falar assim, você me perdoa? Eu te perdoo. Pelas coisas. E então, nos abraçamos, nos reconciliamos, e eis que naquela mesma festa de carnaval, era um sítio isolado numa região de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, uma moça que estava dormindo com outro rapaz, grande amigo meu, entrou no meu recinto. E então, também não era natural meu aquilo. Eu a rejeitei. Falei, não posso romper com outra amizade dessa. Então, esses valores que estavam ali nascendo dentro de mim, eles não eram meus. Mas eu não entendi o que estava acontecendo. Isso foi 2012. E naquele último dia daquele carnaval de 2012, uma voz, que hoje eu sei quem é e por que nome eu posso chamar, me disse, despeça-se. Acabou. E eu saí com um sentimento de luto daquele carnaval, porque foi uma sensação muito forte, foi como se uma pessoa tivesse vindo na minha frente, corporeamente dito, ei, acabou. Então eu saí entristecido, e além de sair entristecido, eu tive o primeiro episódio químico com a bebida, de tremedeiras sérias, de não conseguir dormir,
E eu fui visitado, naquela mesma noite, daquele mesmo dia, chegando aqui em São Paulo, eu fui visitado por uma opressão que me chamava pelo nome e eu não conseguia me mexer. E aí eu acrescento uma outra coisa à história. Ao longo dos anos eu fui desenvolvendo paralisia do sono. Então, para aqueles que já tiveram ou têm, e se alguém tiver, diga aqui que a gente vai orar para que isto pare. Eu ficava preso, sabendo que eu estava dormindo. E às vezes vendo o que estava ao redor. E nunca eram boas coisas. E às vezes ouvindo quem estava ao redor. E nunca eram coisas boas que eram ditas. E naquela noite eu fui muito visitado a ponto de sentir a pessoa se sentar ou se deitar na cama. A coisa ou a pessoa, que na verdade era um principado, uma potestade. É o versículo subsequente desse que nós lemos aqui. É o versículo 12 de Efésios 5. E vejam só, a moça que veio se deitar comigo e não conseguiu naquele ano, faleceu. Uma moça jovem, uma moça bonita, e faleceu numa circunstância horrível. Estava com um amante, um homem casado, numa moto, numa estrada de Minas Gerais, e eles tiveram um acidente, ele sobreviveu, mas ela morreu de traumatismo craniano. Naquele mesmo ano de 2012, o Senhor também começou a tirar toda a minha base de consumo de álcool. Eu tinha os amigos, que também eram de fora de São Paulo, e cujos apartamentos eu usava como meu estoque, porque os meus pais nunca souberam que eu era alcoólatra. Eu consegui disfarçar plenamente. Eu bebia todas as vezes dentro do quarto, passava a madrugada inteira bebendo, reunia tudo, guardava tudo em malas ou em sacolas, dormia, acordava cheiroso depois de tomar banho, levava todas as coisas embora como se fosse material de trabalho, ninguém sabia o que era. E a minha libertação estava chegando. A minha libertação estava chegando. E a primeira coisa que o Senhor mostrou foi a minha esposa. E com a minha esposa, eu cheguei até esta casa. E nesta casa, eu cheguei numa terça-feira ao culto da missionária Isabel. E no culto da missionária Isabel, eu estava, a priori, incapacitado para ouvir a palavra do Senhor. Eu estava tão sujo quando eu chegava aqui. Eu tinha um primo que eu ia visitar, então eu falava assim para minha esposa, que à época era só namorada, e ela tinha feito um trato comigo, ela falou assim, ó, se você não escolher o Senhor, não tem como esse namoro ir para frente. Então já fique sabendo, não existe a menor possibilidade. E eu ficava encafifado, eu falava assim, não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dobrá-la. E eu não conseguia dobrá-la, então às vezes eu vinha trazê-la aqui, à porta da IBP, seguia até a casa do meu primo, bebia uísque com ele, fumava maconha com ele, e depois voltava para buscar minha esposa aqui na porta da igreja, e ficava encafifado, e ela não sabia também. Não pensem que ela tinha percebido, porque eu sabia esconder muito bem, inclusive, os cheiros da bebida e das drogas. E um dia eu falei, eu vou entrar nessa igreja. Será que essa igreja é daquele Deus lá? Será que ele existe mesmo? Eu vou entrar. Mas as primeiras vezes que eu entrei, eu estava com as pernas bambas. Eu realmente tremia muito, e é muito difícil para mim explicar, porque eu era muito racional. Falava assim, não é possível uma coisa dessas. Eu entrava aqui, e eu me lembro, inclusive, a minha primeira posição, no primeiro lugar onde eu estava. Eu estava aqui mais ou menos aqui no quarto, quinto banco aqui, ó, deste lado aqui. E eu não conseguia ficar de pé. E eu vim uma vez, depois aceitei vir outra, e então a palavra começou a ser ministrada no meu coração. Em abril de 2014, eu me converti. Eu decidi ficar sozinho, meus pais tinham ido viajar. Eu falei, eu vou ficar sozinho, eu não vou visitar minha namorada, eu não vou visitar nenhum amigo, eu não vou para nenhuma festa, eu vou ficar sozinho, eu vou invocar esse cara aí, era como eu me relacionava com ele na época. Eu vou invocar esse cara aí, porque se ele existir, ele tem que aparecer, ele tem que fazer alguma coisa. E eu fiz o meu primeiro jejum, e foi o mais difícil. Meu primeiro jejum, eu vomitei, eu passei mal, era sobrenatural, não era natural o que estava acontecendo, era sobrenatural. Um jejum não faz aquelas coisas naturalmente com a pessoa. Mas durante o jejum, por volta das 6 horas da tarde, daquilo que a gente chama de sexta-feira da paixão, eu decidi, eu posso passar vergonha. Se eu passar vergonha, o que vai acontecer é nada. Eu vou escolher esse Deus, ele não vai se manifestar, ele não vai fazer nada. Então, eu vou simplesmente sair. Não tenho nada a perder. Mas e se ele for de verdade? Se ele for de verdade, ele vai se revelar. E eu, sem conhecimento nenhum, falei, Senhor, sou teu. Tinha uma piscina à minha disposição. Adivinha o que eu fiz? Vou ser batizado. Entrei sozinho na piscina, mergulhei para trás, subi e falei, é agora, o que vai acontecer? Nada aconteceu. Continuei passando o dia assistindo documentários sobre igreja, sobre Bíblia, sobre teologia. Passei o dia lendo e procurando o Senhor. E naquele dia, naquele primeiro dia,
nada aconteceu a priori. O que começou a acontecer é que quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu comecei a absorvê-la. Porque agora, embora eu não tivesse tido um primeiro sinal, o Espírito Santo habitava em mim. Então eu estava capacitado para ouvir a palavra e interpretar aquilo que os pastores estavam falando aqui em cima. Quando eu ia visitar outras igrejas, ou quando eu ouvia uma palavra na internet, agora eu estava capacitado. E então o Senhor começou a fazer grandes coisas. Uma das coisas que o Senhor fez foi, Ele me deu o dom de discernimento de espíritos. Então eu parei imediatamente de ter paralisia do sono. Imediatamente, eu me converti e sumiu. Mas eu passei a discernir lugares opressos. Passei a discernir muitas vezes, a ter pequenas visões de pequenas coisas que são extranaturais, que são sobrenaturais e que não deveriam estar lá e que às vezes estão atrapalhando a igreja. Então, com este dom, eu passei a começar a tentar orar. Mas vejam só, como um homem do mundo carnal, eu chegava, me ajoelhava. Eu não sei se alguém está passando por isso aqui, mas o Senhor, eu não ia contar esta parte, mas o Senhor fala, conta aquela parte, conta aquela parte. Eu me ajoelhava para orar e eu me distraía. Hoje é moda ter TDAH, né? Mas eu tenho TDAH lascado, bem lascado. Eu preciso ter muitas técnicas para me concentrar. E eu sentava, ou eu ajoelhava, e aí eu começava a pensar em outra coisa. Aí eu me perdia, aí eu falava, acho que eu tenho que abrir a Bíblia. Aí eu falava, mas onde que eu tenho que abrir a Bíblia? Eu abro em qualquer texto, aí eu abri o texto. Aí falava, deixa eu ir no banheiro, deixa eu tomar uma água, e não saíam as orações. E aí uma noite eu tive um sonho, o Senhor estava me mostrando uma moça circulando por uma rua, numa cidade que aparentemente era São Paulo, e esta moça estava em perigo. Esta moça estava em uma situação de vulnerabilidade para ser atacada por um predador sexual. E eu acordei e o Senhor me falou, ore por essa moça, não é só um sonho, ore por essa moça. Então, a partir dessa experiência, eu comecei a me esforçar para orar mais. Mas veja, as coisas espirituais, elas não vêm pelo nosso esforço, elas vêm mais pela nossa rendição ao Senhor do que pelo nosso esforço. E eu não estava conseguindo. E então, eu comecei a ter alguns episódios de enxaqueca na madrugada. Porque quando eu acordava com enxaqueca, corria atrás de remédio, falava, Senhor, pelo amor de Deus, que sensação de morte, que dor, que dor, que dor. O que o Senhor falava para mim? Ora. Ora. E aí, o primeiro ministério que eu comecei a desenvolver, depois de convertido, isso em meados de 2015, foi a intercessão. Orar pelas pessoas que precisam. Não orar para eu pedir coisas, para mim, mas orar por outras situações que não são minhas, que não são dos meus interesses pessoais. Orar pela igreja, orar pelos vulneráveis, orar pelos outros. E aí o Senhor começou a me capacitar para fazer aquilo que eu não entendia, como é que os crentes conseguiam fazer, que é passar horas orando. Eu falava, gente, mas o que está acontecendo ali? Que espécie de êxtase, de transe é esse? E aí eu entendi onde é o ponto da conexão e da rendição. É uma rendição. Na verdade, você não vai falar o que você quer falar. Você vai falar o que você é comandado para falar. Então o Senhor, muitas vezes Ele diz, para o que você vai orar? E muitas vezes Ele diz, inclusive, não é para isso que você vai orar. A oração, ela não é um monólogo. Oração não é eu chegar, porque eu achava que oração era um monólogo. Estava aí o problema. Eu achava que eu ia sentar, ou eu ia me ajoelhar, eu ia pedir o que eu queria para Deus. Bom, eu tenho uma lista aqui de coisas para pedir, ou de coisas para falar, ou de coisas para desabafar, porque o Senhor faz um papel de psicólogo, de terapeuta, tão maravilhoso. Às vezes eu fico pensando, como é que Ele tem paciência para aguentar cada abobrinha, né, que a gente fica reclamando de cada coisinha, né? Ele tem uma paciência enorme, né? Enorme. E eu chegava com a listinha e falava a listinha, e aí o Senhor começou a me mostrar que não, oração não é sobre a sua listinha. Oração é sobre o que eu quero que você fale. Você se submete à minha vontade. E aí começou o ministério de oração. Agora vem um detalhe. Eu sempre fui estudioso. Então, quando eu me converti, eu abri a Bíblia e fui procurar, eu posso beber ou eu não posso beber? Eu, todos os textos que procurei, falei, eu acho que eu posso beber. A Bíblia não traz uma proibição para eu beber. Comecei a ler. Primeira coisa que eu fui estudar, inclusive, não foi a Bíblia, foi teologia. Eu tinha sido aluno do Mackenzie, então eu fui na biblioteca de teologia do Mackenzie, tinha direito a tirar 10 livros, tirei 10 livros de teologia. Falei, vou começar a ler essa bagaça aqui, a gente vai entender isso aqui, eu posso? Posso. E aí, no meu legalismo, eu dizia, é claro que eu posso. É claro que eu posso beber. É claro que eu posso.
eu tinha feito um jejum de 6 meses, que na verdade se prolongou um pouquinho para uns 7 mais ou menos, até o dia do meu casamento. Então eu fiz um jejum de álcool para entrar em casamento. E a minha abstinência foi terrível. Foi terrível a ponto de a minha noiva, hoje a minha esposa, se perguntar: meu Deus, será que eu conheço esse homem mesmo? Porque o meu humor e a minha oscilação de humor era tamanha, porque eu achava que eu dominava o álcool, mas eu era absolutamente dominado. Se eu estava eufórico, álcool, para dar mais gás para a euforia. Se eu estava chateado, álcool, para ter a euforia. Se eu estou sozinho, álcool, para passar o tempo. Se vou me reunir com os amigos, claro que tem que ter álcool para fazer a festa. Tudo era em torno do álcool. E isso já vem de uma linhagem de família, da minha família civil e possivelmente da minha família natural, biológica também. Muito possivelmente. E quando eu voltei a beber depois do casamento, no dia do casamento, eu me afundei muito mais do que eu estava antes. E aqui eu quero, já que estamos num culto de libertação, amados e amadas, em nome de Jesus, não é porque nós estamos convertidos que nós não somos capazes de tropeçar e de ofender ao Senhor grandemente e de profanar o templo dele, que é o nosso corpo, grandemente. Não se enganem. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. Nós somos capazes de coisas terríveis. Nós somos capazes, mesmo convertidos, conhecendo a verdade e escolher coisas terríveis. E aí o que a palavra nos diz é: e se você já sabe a verdade e ainda assim o faz, já não há mais sacrifício. Se você escolheu uma vida de pecado. Porque veja, uma coisa é você pecar querendo não pecar. A Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá em Romanos, entre os capítulos 5 e 7, se vocês lerem o capítulo 5, 6 e 7, vocês vão entender ele falando sobre isso. No mesmo texto que ele fala sobre Jesus sendo o segundo Adão, Jesus veio para reformar aquela imagem velha, ele também fala sobre, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. E veja, isso não significa que eu não estou salvo, mas significa que mesmo salvo, eu posso estar opresso a tal ponto de estar dando brechas que me façam insensíveis ao que Deus está falando, fazendo e mostrando. É um perigo terrível. E eu caí na bebida e agora eu precisava beber também no trabalho. Eu precisava sair do trabalho. Eu era um advogado muito reconhecido no meu trabalho, então saía do meu trabalho, descia para o estacionamento correndo para beber uma cerveja quente. Podia ser quente, podia ser em qualquer temperatura. Aí, às vezes eu bebia 2, às vezes eu bebia 3, para me dar o gás para continuar trabalhando. E trabalhava, workaholic, trabalhava até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Isso quase acabou com o meu casamento, porque eu não estava curado nem de ser workaholic e nem da bebida. E então, um dia, o Senhor me deu uma visão. Eu saí para trabalhar no final de semana, porque eu trabalhava muitas vezes nos finais de semana, para que o trabalho fosse perfeito e excelente. Eu tinha essa coisa, esse preciosismo, não tem que ser perfeito. Então eu ia trabalhar mais, para que o meu trabalho fosse assim, aquele mais reconhecido, o que também mostra um brilho que não deveria estar no coração, certo? Não deveria haver esse brilho no coração. Se eu sou feito à imagem e semelhança do Senhor, o que me importa o que pensam de mim? Me importa o que o Senhor pensa de mim. E aí, eu voltei do trabalho, trabalhei bastante, trabalhei bem, cheguei em casa, cumprimentei minha esposa, falei, vou deitar um pouquinho, a gente já vai jantar. Quando eu deitei, paralisia do sono. Mas espera, isso aqui foi em 2016, janeiro de 2016. Eu já estava convertido há 2 anos. Eu nunca mais tinha tido paralisia do sono. Eu tive uma paralisia do sono. E nesta paralisia do sono, o jeito que eu tenho mais fácil de descrever o que aconteceu, para as pessoas que já leram ou assistiram àquela obra do Tolkien chamada O Senhor dos Anéis, existem umas figuras chamadas Nazgûl, que elas têm capuz preto e você não enxerga quem está por dentro do capuz, você enxerga um oco. E várias dessas figuras começaram a entrar no meu quarto. Então, se eu estava na paralisia, eu sentia que eu estava com os olhos abertos, preso, sem conseguir levantar, não conseguia chamar minha esposa e começava a ver estas várias figuras entrando no quarto, a ponto de que eles cercaram toda a cama. E após cercarem, uma coisa muito organizada, um a um, cercarem, vem um para um lado, um para o outro lado, um para um lado, um para o outro lado. Quando cercaram a cama inteira, todos começaram a se abaixar simultaneamente sobre mim, até que toda a luz
sumiu. E eu estava clamando ao Senhor, Senhor, me liberte. Porque mesmo paralisado, eu falei, o Senhor pode me ouvir, mesmo no estado de inconsciência ou de subconsciência, sei lá como a psicologia se chama isso. E eu clamei, e o Senhor me ouviu, e o Senhor me tirou da paralisia do sono, e o Senhor me disse imediatamente, eu estou tentando te falar há 2 anos. Se os outros podem beber, que tens tu com eles? Você não pode. E ali, naquele dia, acabou para mim a bebida. Então, eu e minha esposa lançamos na pia todas as bebidas alcoólicas, simbolicamente estragamos todas as latas, garrafas, e agora uma história de vitórias e conquistas? Não, agora uma história de abstinência, que também quase acabou com o meu casamento. Porque há consequências para o pecado. E quanto mais tempo nós escolhemos ficar nutrindo o pecado em nós, sabe aquela pessoa que está lá com aquele videozinho de pornografia e fala, mas não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais. É 1 dia, 2 dias, é 3 dias, é 4 dias. O pecado vai gerando raízes em nós. Sabe aquela pessoa que não é mansa, que todo mundo fala, é impossível falar com você. A pessoa fala, falo mesmo, eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo. É bom que as pessoas sabem a verdade, vem falar comigo, vai ouvir a verdade. Mas é assim que Jesus falava com as pessoas? Que eu via Jesus falar assim com os fariseus, com aqueles que tentavam se apropriar da verdade, e se apropriando da verdade, não permitiam que as pessoas passassem para o reino de Deus, cegos guiando cegos. Mas quando Jesus chegava com os humildes de coração, era assim que Jesus falava? Ele chamava de raças de víboras as pessoas que o procuravam? Ou ele chamava só os fariseus que não o aceitavam e que estavam ali tentando fustigá-lo para ver se o pegavam em algum erro? Sabe aquele pecado que às vezes você tem, aquele contato de trabalho, sabe que você não pode fazer? Sabe aquela amiga ou aquele amigo que você sabe que está acontecendo alguma coisa ali? Você fala, do meu lado não está acontecendo nada, mas você está contribuindo para que aconteça do outro lado? Tome tento. O Senhor vai permitir que coisas aconteçam. Daniel, você tira isso da Bíblia? Claro que eu tiro isso da Bíblia. O que aconteceu com o reino do norte de Israel? A gente teve um Reino Unido de Israel, né? Durante um período ali mais ou menos do ano 900 e pouquinho até o ano 700 e muito, 800. A gente teve um Reino Unido de Israel, depois o reino se separou. Por que se separou? Por que se separou? Por conta do pecado de um homem, cheio de sabedoria que tinha recebido como dom de Deus, chamado Salomão, mas ele se esqueceu que a sabedoria era dom de Deus. E veja, ele mesmo escreveu um monte de coisas na Bíblia que ele não podia fazer. O Senhor usou as mãos dele para escrever textos que nós recebemos hoje, quase 3.000 anos depois. E ele mesmo, se confundindo no seu papel e se achando muito rei demais, tropeçou. E qual foi a consequência? O reino do norte, foi na primeira uma separação entre o reino do norte e do sul, o reino do norte seguiu no caminho de idolatria que Salomão permitiu que entrasse na casa dele. Você está permitindo que entre algum caminho de idolatria na sua casa? Você é workaholic? Você é viciado em séries ou em videogame? Você é viciado em organização? Você tira a paz da sua casa quando chega as outras pessoas da sua casa? As pessoas não podem viver em paz porque tem uma regra toda que você estabeleceu para sua casa, que não pode pisar aqui, não pode mexer ali. Qual é o seu ídolo? Temos de tomar cuidado com os nossos ídolos. Salomão, os mesmos ídolos que ele permitiu que entrassem, ficaram. E ficaram lá até o ano 722 a.C., quando o reino de Israel caiu, e dali saem as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. E o reino do sul, de Jerusalém, o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém, que o reino do norte a capital era Samaria, também recebeu várias profecias. Ouviu falar sobre, olha a idolatria dos seus irmãos do norte, olha que absurdo, que absurdo. E o que fizeram? Abriram as portas para a idolatria entrar em casa. E o que aconteceu? O cativeiro babilônico, em 586 a.C. Não é brincadeira, há consequências, mas não eram filhos de Deus, não eram escolhidos, o Senhor não os havia escolhido e prometido que ia tirar o Messias de lá? Sim, e cumpriu todas as promessas, mas podia ter sido mais fácil. Você pode estar fazendo do caminho difícil ou fácil. Veja, o Senhor tem poder para se impor na sua vida e fazer o que Ele quiser.
Mas algumas coisas Ele quer extrair de você, se você já é liberto. Você sabia que quando alguém se converte, essa pessoa é liberta do pecado? Você sabia que o pecado e a morte não podem mais te escravizar? Há uma libertação. E então, se você volta a comer as bolotas de Satanás, você volta porque quer. Você volta igual Adão e Eva. E as pessoas se enganam muito com a história de Adão e Eva. Veja, coitados de Adão e Eva, né? Que foi uma pena tão pesada, né? Parece que foi desproporcional a pena. Como desproporcional? Eles tinham liberdade plena, que ninguém hoje nasce com essa liberdade plena. Todos nós nascemos escravizados pelo pecado. Eles já estavam na presença gloriosa de Deus, e eles já tinham a informação, ó, isso aqui você não pode fazer. Eles já conheciam Deus, já ouviam direto de Deus, mas escolheram ouvir uma outra voz. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã, com as vozes que nós temos ouvido. Eu escolhi ouvir uma outra voz que não era de Deus, e fui legalista, e tentei usar a palavra de Deus para justificar a minha palavra contra ele, quando eu falei que eu podia beber. E aquilo era uma palavra particular para mim. O Senhor tem palavras particulares para você também. Cuidado para não ser legalista, porque esse é um comportamento farisaico. É com este comportamento que o Senhor responde, com raça de víboras, tentando perverter a minha palavra, que é a obra de Satanás. O que é que Satanás fez com Cristo? Quando foi tentá-lo no deserto, pegou a palavra dele mesmo e foi levar até ele pervertida, para ver se ele caía na própria palavra dele, se ele era enredado na própria palavra. Cuidado com corações legalistas. Digo isso com todo o amor, como quem também precisa se policiar constantemente para não ter um coração legalista. Eu também preciso. E todos nós precisamos. E cada um de nós tem o dever de saber onde aperta o calo. Sabem por quê? Porque nós temos um Espírito que nos adota. E esse assunto eu amo, porque eu sou filho adotivo. Eu tenho um filho adotivo que eu adotei já tardiamente, com 9 anos de idade. A minha mãe civil é filha adotiva, então é um assunto que na minha família é muito corrente. Estamos abertos na minha casa para uma outra adoção, se o senhor assim quiser. Temos um filho biológico e um adotivo, mas estamos abertos para mais um adotivo. E vocês sabiam que somos todos os que já se converteram são filhos adotivos do Pai? Vocês sabiam disso? A Bíblia nos fala isso lá em Romanos 8, para quem nunca leu. Romanos 8 nos diz que todo mundo que recebeu o Espírito de Deus, e quem recebe o Espírito de Deus? Todos os que são justificados. E quem é justificado? Todo mundo a quem Cristo pega a sentença de culpado e tira das suas costas e põe nas costas dele. E pega a sentença de justo dele e te justifica. Não foi isso que Jesus fez? Conosco e Barrabás nos representando ali? Está lá o homem culpado, o culpado pelo seu crime, chamado Barrabás, sendo julgado no Gabatá, lá no pretório. E Cristo, o inocente. E o que é que acontece ali? A sentença de culpado de Barrabás é transferida para Cristo. E Cristo vai para a cruz, recebe a pena digna de Barrabás. E o que acontece com Barrabás? Ele é liberto, pode sair livre. Pode sair como se inocente fosse. E vocês sabem o que significa Barrabás no original? Bar-Abba, filho do Pai. O filho unigênito do Pai, o único que é filho verdadeiro, natural, que é Cristo, morre como filho unigênito do Pai, para que vocês e eu possamos ser adotados e possamos passar para o lado de dentro como filhos do Pai que antes era só dele. Agora, Jeová, aquele cujo nome era impronunciável pelos judeus, ele se torna o nosso Pai, porque o Espírito de adoção passa a morar dentro de nós. Será que você tem ouvido esse Espírito? Será que tem um silêncio na sua vida? Porque se tem um silêncio na sua vida, se você fala, eu sinto que eu já me converti, eu acho que eu já sou convertido, acho que eu sou, sei lá, eu acho que eu já nasci convertido, sou de uma família cristã, nunca passei por esse processo, assim, conversão, porque eu já nasci numa família cristã, mas nunca aconteceu nada, nunca aconteceu, você nunca ouviu esta voz que te constrange para dizer, ei, você não vale nada, mas eu te amo, eu te limpo. Sabe o que o Senhor falava para mim? Eu tiro essa maconhinha, eu tiro essa vaidadezinha, essas camisinhas grudadas para mostrar os músculos. Eu vou tirar de você. E você não precisa disso. Sabe essa roupinha que você usa, que você gasta um dinheirão do seu trabalho? Deixa para lá. Você não precisa. Você vai usar se você quiser. Você não precisa. Você entendeu o seu valor? Você é meu filho.
Você é filho do rei, filho do verdadeiro rei. Você sabe esse carro que você dava importância para ter carro? Você é filho do rei. Você já tem tudo. Você já é mais que vencedor. Você tem tudo. Sabe essa depressão na qual você está agarrado ou agarrada? Que você fala, mas não tenho como não ter depressão. Olha para a minha vida. Eu não tenho como não ter depressão. Olha para a minha vida. Você tem como não ter depressão. Você tem. Eu já perdi, você não sabe o que eu já perdi? Você não sabe. Eu já fui estuprado ou eu já fui estuprada. Você não sabe o que é isso? Deixa eu te dizer. É possível ser curado disso. Eu nunca fui amado pelo meu pai e pela minha mãe. Vejam, esse é o trabalho que eu estou fazendo com o meu filho, agora que chegou em casa. Agora você é amado, porque agora você tem pai. Vocês estão entendendo? Se vocês não tiveram antes, se vocês tiveram um pai mau ou uma mãe má, que não fizeram um bom papel, que te fizeram sentir rejeitado, que te humilharam muito, que talvez te abusaram ou não te protegeram de abusos, que permitiram dores que você diz, um pai e uma mãe tinham de estar atentos a isso. Eles estavam atentos a outras coisas, eles amavam mais outras coisas. Deixa eu te dizer, é possível ser curado disso, é possível perdoar, e é possível que seja você a pessoa que vai testemunhar e evangelizar para que esse pai e essa mãe também entrem para o reino de Deus. Não existe, gente, caminhando aqui para o fim, não existe nada que nós não possamos perdoar. E eu quero lembrar para vocês, quem não é apto a perdoar, não é apto a ser perdoado. Sabe aquele ex-marido, aquela ex-mulher que zoa em você? É possível perdoar. É possível. Sabe aquela pessoa que te traiu, que era da sua confiança? Às vezes não era um ex-marido, ex-mulher, mas era da sua confiança. Você amava verdadeiramente, um amor fraternal. Você falava, nossa, eu amo mesmo, eu me dedico. Eu morreria por aquela pessoa. E você não teve o retorno. Como retorno, você foi espizinhado ou espizinhada. É possível perdoar. É possível perdoar. O Senhor te perdoa. Você precisa saber que você é responsável, e glória a Deus por isso, igreja, glória a Deus, você é responsável por cada uma das chagas de Cristo. Tudo aquilo que Cristo passou, foi você que fez ele sofrer, se você é salvo. Porque se você não é salvo, realmente, aquilo não serviu para você. Como assim, Daniel? Do que você está falando? O sumo sacerdote de Israel, e a gente vai concluir aqui, com o poder da profecia, ok? O sumo sacerdote de Israel era a pessoa que era levantada da tribo de Levi, que era a única tribo que podia ministrar o sacerdócio naquele período. Não dá tempo da gente entrar nos detalhes aqui, mas basicamente Israel tinha 12 tribos. E dessas 12 tribos, uma dessas 12 tribos se desmembrou em duas, que é a tribo de José. Sabe aquele que foi jogado no poço, que foi no Egito, virou escravo? Pois é, os filhos dele, Efraim e Manassés, herdaram no lugar dele, foram adotados por Jacó, o pai de José, e herdaram a terra prometida. Então a gente ganha, ao invés de um, que era José, a gente ganha dois, que é Efraim e Manassés. Aí passam para 13 tribos. Mas uma dessas tribos originais, que é a de Levi, um dos irmãos de Jacó, o Senhor falou, você não vai herdar a terra humana. Você não vai herdar a velha Jerusalém, que está lá no Oriente Médio até hoje. Você vai herdar a nova Jerusalém. Você vai ministrar sobre a nova Jerusalém. Então você não vai herdar pedaço de terra. Os outros das outras tribos te sustentarão para que você ministre sacerdócio a Jeová. E assim, essa 13ª tinha virado 13, uma tribo foi tirada. E o papel do sumo sacerdote, que tinha sempre que ser um levita, era ele ministrava o arrependimento dos pecados ao povo numa data chamada Yom Kippur, que é a data da expiação. E no Yom Kippur, este homem tinha que entrar, aspergir o sangue do cordeiro imolado lá sobre a Arca da Aliança, lá dentro do Santo dos Santos, onde só podia entrar uma vez no ano, e só ele, ninguém mais. E assim, ele se purificava para depois purificar o povo e pedir o arrependimento dos pecados. O sangue do cordeiro sempre foi e continua sendo o jeito de entrarmos para o reino de Deus. O que aconteceu no Egito para o povo de Deus sair do Egito? A 10ª praga, a última praga, foi a mortandade dos filhos primogênitos. Quem é que não recebeu aquele espírito de mortandade, de morte? Quem é que não recebe a morte? Os que são cobertos e marcados pelo sangue do cordeiro. E então Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio para aspergir o seu sangue
e para que pelo derramar do sangue dele você seja marcado, e você precisa participar do derramar do sangue dele. Você precisa reconhecer, o pecado é seu, você é cheio de pecado, você é cheio de erro. Se você não reconhecer isso, e se o Senhor estiver te convencendo disso agora, se chama graça, isso que está acontecendo agora. O Senhor está manifestando graça para você entrar para o lado de dentro, se você ainda não está do lado de dentro. E se você saiu, você esteve dentro, e você saiu como filho pródigo, e o Senhor está falando para você, eu reconheço que eu preciso voltar, o nome disso é graça. Você está reconhecendo que você fez parte nos sofrimentos de Cristo. Aquele sangue que foi derramado caiu sobre você. Sabem por que tem profecias que falam agora que está Irã e Israel em guerra? Todo mundo comentando das profecias. Mas por que todo mundo fala que Israel também vai ser salvo depois? Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote deles estava diante de Pôncio Pilatos quando Pôncio Pilatos falou assim, como exercendo o poder de Roma. O poder legal. Porque pena capital, Roma não permitia que o sinédrio executasse. Permitia que executasse outras coisas. E aí falaram assim, vocês querem que eu condene o rei de vocês? E aí eles falaram assim, primeiro, a apostasia. Não temos rei que não seja César. Ixi, o próprio povo de Deus caiu ali. Ele falou, ele com a boca dele, não, meu rei é César. Já era. Não reconheceu o Senhor. Mas a segunda coisa que ele falou, ele profetizou para que os judeus pudessem entrar para dentro. Não temos medo do que estamos fazendo aqui. Caia o sangue dele sobre nós e os nossos filhos. Eles têm chance de serem lavados pelo sangue do Cordeiro. E por isso, o que está escrito lá em Romanos 11, que é a volta dos judeus e o reconhecimento deles, que está escrito lá no profeta Zacarias, naquela cena, eu considero a mais bonita de toda a Bíblia. Os judeus chegando para Jesus, na segunda vinda de Jesus, e falando assim, Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus falando para eles, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Glória a Deus, se você feriu Jesus também. Porque se você feriu, o sangue dele foi derramado por sua culpa. E por sua culpa, agora a pena de culpado vai para as costas dele, mas a de inocente, ele passa para você. Eu queria chamar a missionária Isabel aqui. Queria perguntar se o pessoal do louvor podia vir aqui. Queridos, eu quero fazer um apelo. Para todos aqueles que sentem que não estão vivendo, sabe, esse sobrenatural de Cristo, esse assim, não tem acontecido assim, esse mover, eu queria se mover, sei lá, eu queria falar em línguas, eu queria ter discernimento de espíritos, eu queria ter sonhos revelatórios, eu queria que o Senhor me contasse coisas sobre o futuro, não deu tempo de eu contar tudo para vocês. Uma vez eu fiquei quase desempregado, meu salário caiu para 1/3, o Senhor me deu uma palavra assim, para mim e para minha esposa, ela sai do trabalho, vocês vão cuidar da casa só com os recursos do marido, ela vai se dedicar ao filho. Meu primeiro filho, que lá em casa é o contrário, né? Meu primogênito é o mais novo, porque o primogênito é o biológico, depois adotei o outro mais velho, é uma confusão. Mas, lá nessa confusão, minha esposa saiu, e sabe o que aconteceu em seguida? Eu perdi o cargo que eu tinha, que eu sustentava tudo, e aí não conseguia mais manter minha casa. E aí eu falei, Senhor, mas o que é isso? Mas eu fui obediente, eu e minha esposa fomos obedientes, o Senhor mandou fazer, e a gente fez. Aí o Senhor falou assim para mim, sobrenatural, jejue por 3 dias, no 3º dia eu me revelarei a você. Foi a mesma palavra que o Senhor mandou para o povo israelita que estava lá no arraial do povo de Deus, no deserto do Sinai, na terra de Midian, antes de descerem os 10 mandamentos. Como eu sou advogado tem umas coisas chatas, a gente conta prazo prescricional e decadencial, aí eu falei assim, eu acho que a contagem é decadencial, que é aquela que você conta o primeiro dia e não conta o último. Aí chegou numa quinta-feira, não aconteceu nada. Falei, então deve ser prescricional o prazo, deve ser na sexta. Sexta-feira, acordei, ninguém me ligou, ninguém mandou nada, cheguei no trabalho, nenhum chefe falou nada, não recebi convite para emprego. Aí falei para minha esposa que estava indo visitar um outro apartamento para vender o nosso, que nós não conseguiríamos manter. Nós íamos passar um bem pequenininho, apertadinho, e íamos perder o nosso. Falei, o Senhor deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Neste dia, nesta hora do almoço, minha esposa estava saindo de casa, quando apitou uma publicação. A OAB tem uma bênção que ela faz, que ela notifica os advogados de todas as publicações que saem o seu nome. E saiu o meu nome num caderno do Diário Oficial, que eu não estava acostumado a olhar. Quem quer ler suplemento, gente, né? Eu fui lá olhar, está lá. No 3º dia, um cargo chegou para mim. Não sei que mão humana foi usada para isso. Ninguém me chegou para falar parabéns, você está ganhando o cargo. Ninguém falou nada. Mas eu sei qual foi a mão que me prometeu
entregar este cargo no terceiro dia, e no terceiro dia foi entregue. Se você não tem vivido esse sobrenatural do Senhor, vem aqui na frente. Tem alguém que quer viver esse sobrenatural? Venha, em nome de Jesus, glória a Deus. Mais irmãos querem viver o sobrenatural do Senhor, mais irmãos que ou estão voltando, querem voltar para o Senhor, querem voltar para o primeiro amor. Irmãos que às vezes falam assim, olha, eu sinto que eu estou meio morno, sabe assim? E o Senhor, lá em Apocalipse 3, gente, ele fala uma coisa muito triste sobre a mornidão, e glória a Deus, vai ser um monte de gente incendiando aqui no Espírito, glória a Deus. Sabe o que o Senhor fala sobre os mornos? Ai, que bom que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. É hipócrita. Se você vai escolher o mundo, escolha o mundo mesmo. Vá lá para fora. E se você vai escolher ficar aqui dentro, me escolha de verdade. Morno, não. O Senhor fala isso para uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse, que é de Laodiceia, está lá no capítulo 3, para quem quiser ler. Glórias ao Senhor. Missionária, conduz ou a missionária conduz essa oração? Oh, glória a Deus. Quando eu escuto uma palavra dessa, eu paro no tempo. E se Deus tem colocado no coração agora do irmão Daniel para ministrar o sobrenatural que ele viveu, ele tem essa autoridade, gente. Essa unção que está sobre ele. Então, em nome de Jesus, eu vou descer para receber o meu sobrenatural também. Com certeza, porque eu entendo que há unção sobre a sua vida. E eu vou receber aquilo que Deus colocou no seu coração para nós como igreja hoje. Por favor, coloque-se de pé em nome de Jesus. Se você quer receber esse sobrenatural, o profeta está aqui para ministrar nos nossos corações. Vamos realmente colocar, porque eu entendo que isso é ter autoridade para ministrar exatamente aquilo que ele recebeu, com esse testemunho fantástico que ele deu aqui, maravilhoso. E a Bíblia fala assim, ó, quem tem ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou ouvindo pela primeira vez o testemunho dele. A gente não chegou a conversar muito, quase pouco sobre isso. Mas o que eu entendo de tudo isso agora é exatamente isso que ele acabou de falar. Quem tem autoridade para ministrar é quem vive, gente. É quem experimenta. E isso realmente é libertação. Olha que coisa sobrenatural. Isso é libertação incrível da parte do Senhor. Então, gente, em nome de Jesus, seria muito bom que você não se conectasse somente com o testemunho, mas com os céus, porque a autoridade para ministrar um novo tempo, histórias renovadas com o Senhor, é você agora. Obrigado, missionária. Eu confesso para vocês que eu cheguei aqui com calafrio de febre, estou morrendo de calor agora, glória a Deus por isso também. Senhor Jesus, quantas vidas tuas, Senhor, que bênção. O Senhor está chamando os teus. Eu não tenho poder para chamar ninguém, a missionária Isabel não tem poder para chamar ninguém, o nosso pastor presidente Ivênio Soler não tem poder para chamar ninguém, nós não temos poder para chamar ninguém para o reino de Deus, Senhor. Nós podemos até chamar alguém para uma religião, para um clubinho religioso, mas para chamar para o lado de dentro do reino de Deus é só o Senhor. E nós sabemos que o Senhor está falando aqui nesta casa, nesse dia. Em primeiro lugar, Senhor, que honra todos nós, não só eu que estou aqui em cima do púlpito, mas todos nós estarmos aqui hoje, onde o Senhor está ministrando e falando. Obrigado pela tua misericórdia, por se importar conosco, tão pequenos, tão insignificantes, um mundo tão gigante, tão maravilhoso que o Senhor criou, e o Senhor ainda se atenta para nós e para os nossos corações, e o Senhor se importa com os nossos sofrimentos, o Senhor quer ouvir as nossas bocas confessarem os nossos sofrimentos. Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? O Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir. Elias, derramar a sua alma, derrame-se perante o Senhor. Eu não sei qual é o seu sofrimento, o Senhor sabe qual é o seu sofrimento, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas, para aqueles que ainda não te conheciam e que agora estão aceitando. Eu quero saber o que esse Deus tem para oferecer. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor está operando agora justificação. Eles eram culpados e agora todos os pecados que eles cometeram foram furados na tua carne,
foram furados para que teu sangue fosse derramado. Obrigado, Jesus, por isso. Aqueles que já foram teus e saíram, estão agora voltando, Senhor. Como é bom voltar para os braços de um Pai que nos recebe de volta, Senhor. O Senhor nos perdoa, o Senhor não nos lança em rosto para falar, olha o que você fez lá fora. Ele diz, venha que eu te quero de volta, venha que eu te quero de volta, venha filho, venha filha, louvado seja o teu nome, Jesus, capaz de perdoar, tão tardio para irar-se, Senhor Jesus. Obrigado pela vida daqueles que já são teus, mas estão aguardando aqui a manifestação dos dons. Derrama-te aqui, Senhor, faz desse lugar, Kodesh HaKodeshim, o Santo dos Santos, envolva-nos com todo o teu poder, Senhor, derrama do teu dom aqui, nesta noite, Senhor, que os nossos irmãos possam ter sonhos, que eles possam ter visões, que eles possam profetizar, que tudo aquilo que está escrito em Joel, capítulo 2, aconteça de fato nas suas vidas, Senhor Jesus. É um Deus verdadeiro, não é um Deus de religião e dogma, não é um Deus de pode isso, não pode aquilo, é um Deus relacional, é um Deus que vai capacitar para operar, é um Deus que diz, sobe lá em cima e prega o que eu vou te mandar, não adianta você estudar, porque eu vou colocar na sua boca o que você vai falar lá em cima. É esse Deus. Obrigado, Senhor. O Deus que responde, o Deus que promete com data e hora marcada. É no terceiro dia, é no terceiro dia. Se é no quarto dia, é no quarto dia. Senhor, derrame-se sobre a tua igreja. Senhor, faça da tua igreja labaredas de fogo, Senhor Jesus. Que saiam daqui os nossos irmãos, Senhor, cheios do teu Espírito, transformando a cidade de São Paulo, transformando a grande São Paulo. Onde havia prostituição não haverá mais, Senhor. Onde havia palavras de rispidez haverá palavras de amor. Onde havia um coração duro para perdoar, incapaz de perdoar, agora está sendo liberado perdão em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aqueles que queriam o divórcio e que agora estão convencidos, eu pagarei o preço, eu pagarei o preço. Aqueles que já estavam desistindo dos filhos difíceis, eu pagarei o preço. O Senhor paga o preço por nós. O Senhor derrama o teu sangue por nós. Derrama-te aqui, Senhor Jesus. Derrama-te aqui, Senhor Jesus. Derrama-te aqui. Eu quero pedir para que aqueles que estão chegando ao Senhor pela primeira vez ou voltando para o Senhor, façam esta oração. Senhor Jesus, nós nos entregamos nas suas mãos. Faça das nossas vidas o que o Senhor quiser. Eu sou propriedade tua. A partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Conduza-me, Espírito de adoção de filhos, pelo qual eu clamo, Abba, Pai. Jesus me deu o direito de chamar o Pai dele de Abba, de Pai, de Paizinho, de Papai. Obrigado, Senhor. Temos um Pai perfeito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado pelos nossos ministros de louvor que estão louvando aqui, Senhor. Obrigado pela vida da ministra Isabel, a nossa missionária, que tem a responsabilidade de conduzir este culto, Senhor. Obrigado pela Igreja Batista do Povo, que o Senhor tem usado para fazer a tua obra transformadora neste país e fora deste país também, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos nossos pastores, ministros, diáconos, Senhor. Abençoe inclusive este prédio, é consagrado teu, Senhor. Esse lugar é feito para ser o teu santo dos santos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos os nossos diáconos aqui preparados para ajudarem os irmãos que estão chegando agora. Temos diáconos aqui da igreja. Sim, ali. Quero dizer para vocês, a missionária já falou isso antes, para os visitantes. Ninguém vai ligar para você para pedir dinheiro. Se alguém ligar para você para falar assim, dá dinheiro aqui, por favor, pode vir aqui reclamar no culto de terça-feira. Para que serve isso? A palavra que eu recebi em Efésios 5, quando eu não tinha o Espírito Santo, sabe por que ela me escandalizou? Porque eu era incapacitado para interpretá-la. Se eu tivesse lido o que estava escrito logo antes, eu teria visto. Em Efésios capítulo 4, estava lá escrito que o Senhor usa a igreja, os ministérios, para ajudar aqueles que não estão capacitados a amadurecer.
Se eu soubesse que havia apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores à minha disposição, se eu soubesse verdadeiramente, eu não teria cometido aquele erro, a minha vida teria sido mais fácil. Então, irmãos, se vocês quiserem dar os seus dados, nós temos um diácono que está ali no meio do corredor, uma diaconisa que está ali, estão com um crachazinho daqui da igreja, e se alguém precisar falar com a missionária, ou comigo, na casa do povo, vocês vão ligar aqui, vocês vão receber todos os contatos, vai ter agenda, a nossa igreja não deixa ninguém desamparado. Deus abençoe vocês. Hoje é um dia de vitória na vida de vocês. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus.